Então, turma, continuando, a gente vai agora falar sobre a etnia indígena, ok? Então, aí, no caso do território brasileiro, o principal grupo de europeus que aqui chegou foi o dos portugueses, que se apoderaram do território e não levaram em consideração a existência dos indígenas nem suas expressões culturais, ok? Então, a colonização deu início a um sistemático processo de genocídio dos índios brasileiros, que passaram a ser perseguidos, expulsos de suas terras, escravizados e mortos ao resistir. Além disso, foram dizimados por doenças transmitidas pelos colonizadores, contra as quais seus organismos não tinham defesa. Né? Hoje em dia passamos pela mesma situação, que é através da Covid-19. Né? Nós não temos anticorpos contra esse tipo de vírus que é novo. E ocorreu isso com a mesma coisa com os índios. Né? Eles não tinham, no caso, anticorpos contra um resfriado. Né? Então acabava dizimando, né, vilas inteiras por um simples, né, no caso, vírus, que hoje em dia existe vacina para combater esse tipo, né, de doença. Ok? Então aí, com o extermínio de povos inteiros, suas culturas também idiomas foram perdidos definitivamente. Okay? Então calcula-se que os portugueses aportaram, né, aqui nas terras brasileiras, os índios somavam em torno de 4 milhões. Né? E já hoje, 5 séculos após, né, e pelos cálculos do IBGE, no último censo de 2010, calculou-se em torno de 896 mil índios. Okay? Então, desde a década de 80, os índios, né, essa população, ela tenta ter um crescimento. Ok? E até mesmo no caso, eles estão reivindicando alguns direitos, né? No caso, de uma forma que conseguirem, né, no caso, melhores condições, principalmente médicas sanitárias, tentar diminuir também a taxa de mortalidade, né, dessa população com medicamentos médicos nos locais. Né. Então a Constituição também brasileira reconheceu os índios, né, concedeu o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então os índios, porém, não são proprietários da terra e são, no caso, usufrutuários. No caso, eles têm o direito, mas eles não podem vender, somente para uso, né, no caso. Então, desse modo, as terras indígenas são patrimônio da União, a qual compete demarcá-las e protegê-las. Okay? Então, os índios ainda sofrem preconceito, perseguições por muitos fazendeiros que invadem as terras e tentam expulsá-los. Né? Existem também algumas empresas madeireiras, mineradoras também, todas elas com interesse, né, na terra dos índios. Okay? Então, existiu também, no caso, algumas entidades, né, e também um dos mais famosos defensores, né, dos índios foram os irmãos Vilas Boas, foi Orlando, Cláudio e Leonardo, da qual eles criaram, né, no caso, o Parque Indígena do Xingu, lá em Mato Grosso, da qual eles tentam, né, conservar a cultura, o modo de vida dessa população é, até hoje, no caso. Okay? Então, o governo brasileiro também criou a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que no início teve uma atuação meio paternalista, ok? Da qual eles queriam, né, tentar cuidar, né, no caso, ditar regras, vamos dizer assim, né, no modo indígena, ok? Então a FUNAI atualmente ela contabiliza 220 diferentes sociedades indígenas, que são uma população superior a 800 mil pessoas, né? E também uma existência de mais de 180 línguas diferentes, né? Dialetos indígenas, ok? Então os indígenas, eles agregaram, né, no caso, o costume de vida deles, né, em nosso dia a dia. Então existem bairros com palavras indígenas, que é no caso Maracanã, Morumbi, alimentos também, que é a pipoca, tapioca, ervas medicinais também foram passadas para os nossos avós e hoje nós sabemos também, né? Então utiliza-se muitos chás, ervas, tudo isso para o nosso dia a dia mesmo, ok?